A verdade é sobre o futuro de Romarinho. Ele de fato rescindiu o contrato com a Al Ittihad? Pode virar jogador do Corinthians? No vídeo de hoje do canal do Nicola te trago essas respostas. Quero também falar sobre os brasileiros que pertencem a times chineses. Tem uma novidade importante. Será que vai ser boa para o seu time? Preciso falar ainda sobre Marco Aurélio Cunha e Roberto Natel, quem será o candidato da oposição na eleição marcada para o fim do ano para presidente do São Paulo. E por último, os números do terceiro reforço do Galo desde o começo da era Jorge Sampaoli, um zagueiro que veio do Japão por empréstimo. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal e antes de passar as informações que eu prometi agora há pouco, queria deixar um recado esperto para você. A Bet4Plus chegou ao Brasil e vai te ajudar a acompanhar tudo o que está rolando no mundo dos esportes. A Bet4Plus vive a paixão pelos esportes do seu lado. Dê seu palpite nos vários mercados que a casa oferece. Acesse as melhores odds e aproveite as promoções exclusivas como o Super Bônus de 150%. É o melhor bônus do Brasil. E se você depositar 20, recebe 50, basta jogar e ganhar. Corre e aproveite porque essa oferta é válida por apenas 7 dias. Depois de fazer o depósito, solicite seu bônus no apoio ao cliente apresentando o promo code Nicola150. A Bet4Plus nasceu com alma brasileira e tem a melhor experiência em jogos online, revolucionando a vida do jogador brasileiro. Confira agora mesmo. Bora começar o vídeo falando sobre eleições no São Paulo e os últimos movimentos do grupo de oposição. Primeiro quero te contar que na noite dessa quinta-feira, o Marco Aurélio Cunha, que é um pré-candidato à presidência do São Paulo pela oposição, participou da live do Nicola respondendo a uma série de coisas. Futuro de Raí, Pássaro, Lugano, Fernando Diniz, Morumbi, categorias de base, patrocínio, dívidas, entre outras coisas. Vou deixar aqui a live para que você possa assistir caso você tenha perdido. Também nessa quinta-feira o Marco Aurélio Cunha se reuniu com o Roberto Natel e com mais duas pessoas. Essa reunião aconteceu na Fiesp e contou também com as presenças do Silvio de Barros e do Fernando Casal de Rey. Foi o primeiro encontro dos opositores para tentar definir o nome do candidato à presidência pela oposição. O grande problema é que não houve avanços. Há um impasse entre Roberto Natel e Marco Aurélio Cunha. Tem uma informação importante de bastidores: o Roberto Natel não pode se lançar como vice-presidente. Ele é o atual vice-presidente do Leco, embora os dois estejam completamente rachados. E o Estatuto do São Paulo impede que um vice tente a reeleição. Ou seja, para que o Roberto Natel tenha um papel importante dentro dessa chapa de oposição, ele precisa se lançar candidato à presidência. O grande ponto é que o Marco Aurélio Cunha também quer ser o candidato à presidência pela oposição. Ele acaba de deixar um cargo importante que tinha, como diretor de futebol da seleção feminina na CBF, para tentar ser o presidente do São Paulo. Então, esse primeiro encontro que aconteceu nessa quinta-feira não serviu para grandes avanços. A tendência é que até o mês de julho exista um novo encontro com mais pessoas representando a oposição e exista uma votação. Aquele que tiver mais votos dentro dos conselheiros vai ser o candidato dessa chapa de oposição. Bora falar agora sobre o terceiro reforço do Atlético Mineiro na era Jorge Sampaoli. Trata-se do zagueiro Bueno, que veio do futebol japonês, do Kashima Antlers. Ele é brasileiro, embora não tenha jogado por aqui, tenha feito quase toda a carreira no Japão. Antes de falar dele, só queria lembrar dos dois primeiros reforços. O Alan Franco, volante que veio do Independente Del Valle, comprado por 2,5 milhões de dólares, e também o Léo Senna, volante que pertencia ao Goiás, 4 milhões e 400 mil reais. O investimento com o Bueno vai ser menor, 300 mil dólares pelo período de empréstimo de uma temporada. Esses 300 mil dólares equivalem a mais ou menos 1,5 milhão de reais. Se o Atlético quiser daqui a um ano comprar o Bueno em definitivo, vai ter de pagar 1 milhão de dólares ou mais ou menos 5 milhões de reais. Zagueiro que veio referendado pelo Zico, que o conhece bem exatamente porque já trabalhou no Japão. O São Paulo havia tentado contratar o Bueno na temporada passada para o Santos, não houve acordo e agora sim o São Paulo vai ter a oportunidade de trabalhar com esse zagueiro que é muito bom na saída de bola e tem bastante velocidade, exatamente como pede o São Paulo. O Galo ainda está atrás de mais um zagueiro. O nome, a prioridade, tanto para o Alexandre Matos quanto para o Sampaoli, é o do paraguaio Júnior Alonso, que pertence a um time francês e está emprestado até o fim desse mês para o Boca Juniors. O Boca já anunciou que não vai pagar os 3,5 milhões de euros previstos na cláusula de compra dos direitos econômicos. Então, nesse exato momento, o Atlético Mineiro briga com um time da Turquia e um time da China, embora o Júnior Alonso já tenha meio que descartado essa proposta da China. Ele teme perder relevância e competitividade se mudando para a China. Então, nesse exato momento, o Galo briga com um time turco e existe uma boa perspectiva
Tanto o Matos quanto o Sampaoli colocam esse cara como prioridade absoluta e entendem que o Alonso pode chegar para ser titular absoluto do Galo. Para fechar, quero te atualizar sobre Marrone, atacante que pertence ao Vasco da Gama. A proposta de 20 milhões de reais feita pelo Galo já foi aceita pelo Vasco da Gama. O Marrone nem treinou nessa quinta-feira por lá, mas questões burocráticas impedem um anúncio. E por questões burocráticas, entenda, questões ligadas a penhora. O Vasco está muito preocupado em que conta vai cair esse dinheiro, porque dependendo da conta, é bem provável que os 20 milhões de reais sumam por conta de uma série de penhoras antigas de dívidas do Vasco da Gama. Quero agora te contar toda a verdade sobre a situação de Romarinho. Ao longo dessa quinta-feira surgiram várias notícias, algumas desencontradas, sobre a situação do atacante que pertence ao Ittihad da Arábia Saudita. Tudo começou quando um site lá da Arábia Saudita disse que ele estava rescindindo o seu contrato. A assessoria de imprensa do Romarinho disse não ter informações a respeito, mas conversei com o Andrés Sanches, que bateu um papo com o próprio Romarinho na quarta-feira, e o Andrés me contou uma série de detalhes importantes. Primeiro deles, Romarinho de fato conseguiu a rescisão do seu contrato com o Al Ittihad, time que é dirigido pelo Fábio Carille. A alegação do Romarinho para conseguir o rompimento desse contrato foram 5 meses de salários atrasados. A FIFA deu a liberdade ao Romarinho. Essa questão da grana ainda vai ser discutida pela própria FIFA e é bem provável que mais para frente o Al Ittihad seja condenado a pagar essa grana. A partir daí o Romarinho está livre para procurar um novo emprego. O fato de o Andrés ter ligado para o Romarinho poderia ser um indício de que ele vai ser contratado? Não é bem por aí. De acordo também com o Andrés Sanches, Romarinho tem várias propostas de países próximos da Arábia Saudita, além da própria Arábia Saudita. Tudo porque o atacante, desde que deixou o Corinthians, não para de fazer gols e boas atuações pelos times que defendeu. No próprio Al Ittihad, os números dele são bem bons. 31 jogos e 18 gols na atual temporada, time mal pra caramba, brigando contra o rebaixamento. Na posição atual ele teria de disputar o playoff do rebaixamento, ainda assim os números do Romarinho muito bons. Na temporada passada foram mais 37 jogos e 14 gols. Antes de ser contratado pelo Al Ittihad, ele teve no Al Jaish do Catar e também no Al Jazeera dos Emirados Árabes Unidos. A pior temporada do Romarinho por lá foi de uma temporada de 15 gols marcados. E olha que o Romarinho nunca foi de fazer muitos gols. Ele sempre foi o cara do drible e da assistência, mas por lá tem se saído muito bem. Por conta desses números e da ótima fase, o mais natural é que o Romarinho fique por lá para ganhar um salário ainda maior do que o atual. Ele ganhava 4 milhões de dólares livres de impostos no Al Ittihad. Isso equivale a 19 milhões e 900 mil reais, arredondando 1 milhão e 700 mil reais por mês livres de impostos. Se qualquer clube brasileiro quisesse contratá-lo agora, gastaria mais de 2 milhões de reais por mês, incluindo também todos os tributos. Romarinho não será contratado pelo Corinthians nesse momento. Quem garante é Andrés Sanches, mesmo diante da ótima relação entre o atacante e o dirigente, o Corinthians assegura que não tem dinheiro para fazer uma proposta desse tamanho. Romarinho, mesmo livre, vai buscar um outro emprego, jogando no futebol estrangeiro. O curioso dessa história toda é que no ano passado o Romarinho estava muito afim de jogar no Corinthians, houve contatos, houve conversas, mas também por conta da questão financeira não houve acordo. Quero fechar o vídeo trazendo novidades sobre a situação dos brasileiros que pertencem a clubes chineses e estão de férias por aqui, de férias forçadas, até porque o governo chinês desde março determinou a proibição temporária do retorno de estrangeiros para a China. Essa proibição vale para jogadores, para artistas, cantores, qualquer um que não seja natural da China, que seja estrangeiro, está impedido por tempo indeterminado de voltar para lá. Essa questão fez com que, por exemplo, Miranda, Alex Teixeira, Allan Kardec, Paulinho, Talisca, Renato Augusto, todos os brasileiros que jogam por lá ficassem de férias por aqui curtindo tranquilamente, enquanto alguns brasileiros que já conseguiram entrar na China antes dessa determinação estivessem trabalhando por lá. Na semana passada você vai lembrar que eu gravei um vídeo, vou até deixar o link por aqui, em que eu contava que existia uma possibilidade de esse veto temporário se estender até o fim do ano, o que possibilitaria para clubes brasileiros a contratação desses jogadores que estão por aqui em férias forçadas. Mas, ao que tudo indica, isso não passou de um grande sonho. Isso porque o Paulinho, que pertence ao Guangzhou Evergrande, está embarcando no próximo domingo rumo à China para passar por um período de quarentena assim que chegar por lá, para depois se apresentar e iniciar a preparação física. Como é que o Guangzhou Evergrande conseguiu furar esse bloqueio do governo chinês? Houve um contato dos dirigentes do clube com o governo e para isso houve uma autorização, um visto especial para o Paulinho.
Paulinho esteve recentemente no consulado chinês, conseguiu esse visto, que é só para ele e não para os seus familiares, pelo menos nesse primeiro momento, e ele embarca no domingo. Assim que chegar na China, ele vai ter de mostrar os exames que comprovam que ele não estava com coronavírus, ainda assim vai ficar 14 dias em quarentena no hotel antes de ser liberado. O Talisca, que também pertence ao Guangzhou Evergrande, embarcaria no mesmo dia com o Paulinho. Só que o Talisca teve alguns problemas particulares lá na Bahia, em Salvador, para ser mais específico, e não vai conseguir embarcar. Ele ainda nem conseguiu ter acesso ao visto. Isso deve acontecer na próxima semana, talvez na outra. Mas dá para descartar, assim como o Paulinho, a possibilidade de o Talisca ficar por aqui. Os dois jogadores retornarão ao Guangzhou Evergrande. E a notícia ruim para os outros jogadores brasileiros que pretendiam ficar por aqui, porque a partir daí abriu-se uma jurisprudência. Todo e qualquer outro clube chinês vai poder se basear no pedido feito pelo Guangzhou Evergrande em relação ao Paulinho para pedir a repatriação dos seus jogadores. Renato Augusto em relação ao Beijing Guoan, jogador extremamente importante, é o capitão do time, é o grande líder do Beijing Guoan. É natural que nos próximos dias o Beijing Guoan procure o governo chinês e faça o mesmo pedido. Se vocês liberaram o Paulinho, vão ter que liberar o jogador para mim. O Renato Augusto também é extremamente importante. O Miranda e o Alex Teixeira, os dois jogadores pertencem ao Jiangsu Suning, mesmo procedimento. Dois jogadores muito caros, o Miranda, por exemplo, ganha 5 milhões de euros por temporada. O salário do Alex Teixeira é ainda maior, jogador que é muito grande, tem enorme cartaz lá no futebol chinês. Outro jogador que está nessa situação é o Allan Kardec, que pertence ao Zhongqing Dangai, imagino que seja assim que se fala. Dos 7 jogadores brasileiros que estão no Brasil e são mais badalados, o único que pode ser uma exceção é Roger Guedes, mas isso tem a ver com a relação dele com o Shandong Luneng. Embora ninguém admita publicamente, o mercado tem a informação de que o Shandong não conta com o Roger Guedes para essa temporada. Até por isso permitiu ao Paulo Pitombeira, que é o empresário do jogador, que comece a negociar com clubes brasileiros. O grande ponto é o alto salário do Roger Guedes, salário acima dos 2 milhões de reais por mês. O Shandong precisaria ajudar os clubes brasileiros que quisessem contratar o Roger Guedes, ainda que por empréstimo, com o pagamento de parte ou a totalidade desses salários, para que o Roger Guedes ficasse por aqui. A tendência é que todos os outros 6, Paulinho e Talisca já com viagem marcada, Renato Augusto, Allan Kardec, Alex Teixeira e Miranda, todos retornem para o futebol chinês. Aquele sonho de ter um campeonato brasileiro extremamente forte, reforçado por esses caras, vai ter de ser adiado. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu tinha para trazer para vocês. Na manhã dessa sexta-feira, espero que tenham curtido o vídeo e deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola, bem fácil. Aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se que aparece por aqui. Aproveita e aperta o sininho para ser notificado toda vez que eu fizer vídeo novo ou live. Por falar em live, nessa sexta-feira, a partir das 8 horas da noite, Felipe, ex-lateral esquerdo do Vasco, dos melhores jogadores da posição, é o convidado da live do Nicola. Para fechar, se você já é inscrito no canal do Nicola, vire membro. Só apertar um botãozinho aqui embaixo, inscrito, seja membro, você vai ter direito a uma série de vantagens, entre elas poder participar do bolão do Nicola, que vai dar ao vencedor uma camisa oficial do time do coração. A gente se vê de noite. Tchau, tchau!